Apocalipse 17, verso 1, fala: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O fato da igreja cristã ser chamada de meretriz indica que ela já foi uma mulher pura. Exatamente, ela se corrompeu, virou uma prostituta. Infelizmente, temos que dizer que a igreja cristã que Cristo fundou, com o tempo, se tornou meretriz, ou seja, saiu fora dos caminhos de Deus e se prostituiu, aceitando doutrinas que não tem na Bíblia. E João vê, então, o julgamento dessa grande meretriz. É interessante aqui que fala que ela está sentada sobre muitas águas. Segundo o verso 15 do próprio capítulo 17, águas, João escreve, o anjo falou a João: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, é uma igreja internacional, é uma igreja que recebe o apoio de muitas nações, ou da maioria das nações, hoje a maioria das nações cristãs, e com o tempo vai receber apoio também de outros ramos não cristãos. Então, ela está sentada sobre muitas águas, ou seja, ela recebe apoio civil de muitas nações. No verso 2 do Apocalipse 17, fala que com ela se prostituíram os reis da terra. Quer dizer, ela é bem conceituada e os governantes da terra dão apoio a essa igreja. E fala que ela tem o vinho com que se embebedaram os que habitam na terra. Vinho, na Bíblia, significa muitas coisas, entre elas doutrinas falsas. Então, ela embriaga as nações com seu vinho. Ou seja, ela prega doutrinas falsas e engana as pessoas que habitam na terra. No verso 3, o anjo transporta João em espírito a um deserto. Ele vê uma mulher montada numa besta escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui no verso 3, você vê, então, o apoio que essa mulher recebe. Ela está montada numa besta escarlate. Escarlata na Bíblia, segundo Isaías 1, 18, é símbolo do pecado. Então, essa besta que apoia a mulher é exatamente as muitas águas do verso 1. São os poderes civis que apoiam a igreja cristã, a dita católica, não? Então, essa besta escarlata na qual a mulher está montada são as nações que apoiam essa igreja. Aqui fala que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres, os 10 chifres são exatamente as 10 nações que surgiram na Europa, da queda do Império Romano, que apoiam a Igreja Católica, a Igreja Cristã Apostólica Romana. Aqui fala de 10 chifres, são 10 tribos que invadiram o Império Romano. Com o tempo, essas 10 tribos se tornaram cristãs, foram convertidas. Só para refrescar um pouco a memória, as 10 tribos são os érulos, vândalos, ostrogodos. Essas 3 tribos se tornaram cristãs arianas, ou seja, aceitaram ideias erradas de Ário, um bispo de Alexandria, um padre de Alexandria, ensinava que Jesus não era Deus igual ao Pai, mas que Jesus era um ser criado pelo Pai. Então, essas 3 tribos que eu mencionei, érulos, vândalos e ostrogodos, eles foram destruídos por serem cristãos arianos. Quer dizer, o bispo de Roma vai pedir aos poderes civis que ataquem essas tribos e elas foram destruídas. As demais tribos, que são 7, são as 7 cabeças restantes, que são, então, os visigodos, que formam a Espanha, os alemanos, que formam a Alemanha, os suevos, que fundaram Portugal, os francos fundaram a França, os anglo-saxões formaram a Inglaterra, os lombardos, o norte da Itália, e os burgúndios, a Suíça. Então, eram 10 chifres originalmente, 3 foram arrancados, porque eram
cristãos hereges, como assim a gente poderia dizer, e ficaram 7 cabeças, que são essas nações da Europa que apoiam o papado, não é? O Vaticano. No verso 4, fala que a mulher está trajada com joias. Joias, ela está vestida de púrpura. A púrpura é a roupa dos reis, roupas da realeza. E também adornada de púrpura e de escarlata. Novamente, a ideia de escarlata, a ideia do símbolo do pecado. Então, essa mulher está com joias. É interessante que no Antigo Testamento, as mulheres usavam joias. No Novo Testamento, Pedro e Paulo aboliram as joias. Então, a mulher meretriz é que fica trajada com essas joias. Depois, no verso 5, na sua fronte, achava escrito um nome mistério, Babilônia. Babilônia significa confusão, exatamente por misturar doutrinas verdadeiras com doutrinas falsas. E diz que ela é a grande, ou seja, o grande ramo cristão, que é a Igreja Católica Romana, com sede no Vaticano. A mãe das meretrizes. Então, as igrejas que seguem a doutrina da mãe, doutrinas falsas que não tem na Bíblia, são chamadas de meretrizes. E essa grande Babilônia é a mãe dessas meretrizes, porque ela passa a sua doutrina para as filhas. E no verso 6 fala ali, a mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. Aqui é a Santa Inquisição, viu? A Santa Inquisição, que de santa não tem nada, perseguiu aqueles que discordassem do bispo de Roma, da Igreja Católica. Então, eles promoveram essa Inquisição que matou centenas de pessoas na fogueira e de outras maneiras também. Então, essa mulher, aqui tem um paradoxo, né? A mulher que era pura, verdadeira, ela era perseguida por Roma imperial. Depois que ela assume o controle da Europa, tem apoio dos reinos da Europa, de perseguida, ela passa a perseguidora. Então, ela vai estar embriagada com sangue dos santos. Quer dizer, ela promove uma perseguição àqueles que discordam dela. No verso 7, o anjo pergunta, por que você ficou admirado? Realmente, é de admirar, porque os cristãos que eram perseguidos, agora passam a perseguir outros cristãos. Então, João ficou pensando, como é que pode ser isso, né? Então, fala da mulher que tem as 7 cabeças e 10 chifres. Como já expliquei, os 10 chifres eram 10 nações bárbaras, que invadiram o Império Romano, fundaram reinos. 3 desses reinos foram destruídos por serem cristãos hereges, arianos, e ficaram as 7 cabeças, que são as modernas nações da Europa, que existem até hoje. No verso 8, fala de uma besta, que é uma besta que era, não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Essa besta que era, não é, mas aparecerá, ou está para emergir do abismo, não é outra coisa senão o papado. A besta que era. Em 538, o bispo de Roma assumiu o título de cabeça de toda a cristandade. Então, começa aí os 1260 anos de poderio papal. Vai até 1798. Então, é a besta que era. Depois fala, não é. Então, em 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem do imperador, do imperador francês, Napoleão. Então, tirou dele o poder de mandar queimar hereges. Então, ele tirou o poder de influenciar nações civis para que matassem cristãos. Então, houve um tempo que ele não era, quer dizer, não tinha poder de queimar ninguém. E essa fase de não era vai de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, até 1929, quando houve o Tratado de Latrão. O que foi isso?
Foi um tratado entre a Igreja Católica e as autoridades da Itália, ressuscitando novamente o poderio civil do Papa, com sede no Vaticano. Então, o Vaticano, a partir de 1929, ele passou a ser como um tipo de um Estado civil dentro da Itália. Então, essa fase, de 1798 a 1929, a fase dele não era, ou seja, não tem poder de queimar hereges. Mas, de 1929 para cá, é a fase que diz aqui, está para emergir. Ou seja, João vai dizer que a besta receberia uma ferida mortal. Quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão, ele recebeu essa ferida mortal, tirando dele o poder de mandar queimar pessoas. Mas aqui fala que ele vai aparecer. Então, o aparecimento do papado como um poder forte começa em 1929, com o Tratado de Latrão, e vai até a segunda vinda de Cristo. Mais para o final, a ferida mortal vai ser curada, como diz Apocalipse, e ele vai ordenar novamente a perseguição aos que eles chamam de hereges. No verso 9, o anjo vai explicar que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Aqui já muda um pouquinho. As 7 cabeças, que eram 7 nações cristãs que apoiam o Vaticano, aqui são identificadas com 7 montes. Os 7 montes é onde Roma está edificada, são a cidade das 7 colinas. Então, esses 7 montes apontam para a sede dessa meretriz, dessa grande Babilônia, que é o Vaticano, né? Ok. Alguns acham que essas 7 cabeças poderiam ser as 7 nações cristãs que apoiam o Vaticano. Outros acham que 7 é um número simbólico, que 7 seria um símbolo de todos os poderes que já apoiaram e que apoiarão a Igreja Católica Romana desde o tempo que eles receberam autonomia no Vaticano, em 1929, até o fim. Todas as nações que apoiarem a Igreja Católica Romana em sua perseguição poderiam ser essas 7 cabeças aqui. Então, tem 2 aplicações. No verso 10, fala assim, são também 7 reis, no final do 9, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Dos quais caíram 5. Dos quais tem a ver com os 7 reis mencionados no finalzinho do verso 9. Ou seja, 7 reinos. Aqui também tem pelo menos 2 aplicações. 7 grandes reinos que já perseguiram o povo de Deus, começando com o Egito. O Egito, você sabe que quis acabar com o povo de Deus, né? Jogando as criancinhas no Nilo, para os crocodilos comerem. Então, perseguiu duramente o povo de Deus, queria acabar com o povo de Deus. Então, uma explicação é que esses 7 reis são reinos que ao longo da história perseguiram o povo de Deus, dos quais caíram 5. No tempo de João, se você contar do tempo de João, os 5, até o tempo de João, são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Porque no tempo de João, esses 5 para trás aí não existiam, mas sem o poderio. A Síria nem existia mais. Então, caíram 5. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Porque João escreve no tempo do Império Romano. Seria o 6º. Então, um existe, seria o Império Romano pagão, imperial, tempo de João, certo? João escreve no tempo Domiciano, um imperador que tentou acabar com os cristãos. Um existe, quer dizer, seria Roma imperial. E o outro ainda não chegou, seria o papado. Em 538 em diante chegaria o período do poder papal. E quando chegar, tem que durar pouco. Aqui os teólogos quebram a cabeça. Espera aí, se esse que ainda não chegou ao papado, quando ele chegar vai durar pouco, como é que pouco é 1.260 anos? Parece que não é pouco, né? 538 a 1798.
Mas a palavra pouco, em grego, óligos, significa também um prazo de tempo. Ou seja, ele vai mandar no mundo, mas tem um prazo. Ele não vai mandar assim infinitamente. Então, o poder forte do papado deu-se de 538 a 1798. Ele teve um prazo. Depois disso, veio a fase que ele não era, em que o Papa Pio VI é preso e fica um tempo em que o Vaticano não mandou nas nações do mundo. Essa é uma explicação. E aqui, no verso 11, fala, e a besta, que era e não é também ele, o oitavo rei. Se a besta, que no verso 11 é o papado, ele é também o oitavo rei. Quer dizer, ele é o sétimo, mas também é o oitavo. Como assim? Ele é o sétimo, mas houve um tempo que ele não teve poder de mandar queimar ninguém. Hoje nós estamos na transição do sétimo para o oitavo. O papado existe. Como eu mencionei, em 1929, o Vaticano foi declarado um reinozinho aí, independente na Itália. Mas, assim, com poder de queimar pessoas, ainda não. Então, ele é o sétimo, o papado, e também é o oitavo. Ou seja, quando o papado for ressuscitado com o poder de mandar queimar pessoas, que ele que era o sétimo vai virar o oitavo. E o oitavo, aqui diz que ele procede o oitavo rei procede do sete, quer dizer, é um segmento de todas as nações que já perseguiram o povo de Deus, incluindo o papado. Mas o oitavo rei seria o papado ressuscitado, certo? Com o poder de mandar queimar pessoas. Então, ele procede do sete, quer dizer, ele é um segmento, o papado ressuscitado nos dias finais será um segmento de 7 poderes para trás que já perseguiram o povo de Deus, começando desde o Egito. Alguns acham que também aqui uma explicação poderia os 7 aqui, os 7 reis, poderia começar então com a Babilônia. Aí eles vão incluir os Estados Unidos e a França. Aí eles contam assim: 7. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, depois vem a França, e vem os Estados Unidos, aí dá 7. E o oitavo rei seria a fase perseguidora dos Estados Unidos, que é um cordeirinho na profecia que vai falar como dragão. É outra explicação. Eu prefiro ficar com a primeira, porque o Egito foi um poder perseguidor. Aí a Síria acabou com 10 tribos de Israel. Em 722, a Salmanasar V destruiu quase Israel todo. 10 tribos foram para a Síria e sumiu com eles de lá. Não? Então, esses 7 reis, eu conto o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, e depois o oitavo, Roma Papal ressuscitada com o poder de mandar queimar pessoas. No verso 12, os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. No tempo de João, essas nações, essas 10 tribos bárbaras, ainda estão se formando. Por isso que fala que não tinham recebido o reino ainda. Mas que eles receberiam autoridade e com a besta durante 1 hora. Essa 1 hora aqui é um prazo, não é necessariamente porque aqui é uma hora profética, né? Essa hora aqui poderia ser um prazo, um tempo. Essa besta receberia autoridade durante 1 hora, quer dizer, um tempo. E o tempo nós sabemos que são 3 anos e meio de poder papal de 538 a 1798, 1260 anos. Então, no verso 13, fala que eles têm um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, essas nações que eram bárbaras se convertem ao cristianismo e, então, oferecem à besta, que é o poder papal, o seu poder e a sua autoridade, quer dizer, dão suporte ao papado. No verso 14, fala que pelejarão eles contra o cordeiro. Essa peleja aqui vai se dar nos dias finais, em que as nações encabeçadas por Roma papal
vai perseguir, então, aqueles que não concordam com ela. Mas que maravilha que fala que o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencedores. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o papado vai encabeçar muitas nações para perseguir o povo de Deus, mas diz que o Cordeiro os vencerá. Quando é que vai ser isso? Na segunda vinda. Na segunda vinda, Cristo vai destruir todos os poderes, inclusive o poder papal, que já perseguiram e perseguem o povo de Deus. E no final aí do capítulo 17, é mais explicação. Ó. O 15 fala, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, o próprio anjo explica, o verso 1, capítulo 17, que a mulher está sentada sobre muitas águas. Águas em profecia significam nações, multidões e povos que apoiam o papado. O verso 16 também é a explicação dos 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Interessante, e farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. As nações que deram apoio ao Vaticano, mais para o final, especialmente quando as pragas começarem a cair, elas vão perceber que foram enganadas, exatamente pela Igreja Romana. Então, eles vão retirar o apoio que davam ao Vaticano e vão se voltar contra aqueles que os enganaram. Interessante aqui, não? Porque eles vão se ver perdidos, falar, vocês nos enganaram, então agora vão então se voltar contra a meretriz. Eles que apoiaram a meretriz vão se voltar contra ela. E então o capítulo termina, diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher aqui, a igreja cristã, é também comparada como uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. Justamente a cidade de Roma, que dominou sobre os reis da terra, e Roma papal também domina sobre os reinos da terra. Então, o capítulo 17 todo, mesmo que seja bastante assim complexo, a questão do oitavo rei, 7 cabeças, 10 chifres, etc., resumindo, seria o julgamento da igreja cristã que Cristo fundou, que se corrompeu e que enganou as nações com seu vinho, mas que um dia as nações enganadas se voltaram contra ela e Cristo vai intervir na segunda vinda e vai, então, acabar com todos os poderes que um dia já perseguiram o povo de Deus.